Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar sobre o Oriente Médio, agora a gente vai, olhar um pouquinho para aqueles países que são importantes. Eu selecionei 12 países do Oriente Médio como países importantes, que vocês têm que ter ideia aí da localização e saber alguma coisinha sobre eles, né? Só que daí ia ficar muito grande a aula e eu acabei dividindo, né? Então, nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre Turquia, Síria, Arábia Saudita, Iraque, Irã e Afeganistão. Os outros, vão ficar para o vídeo de número 6. Mas vamos lá. Primeira coisa, para eu poder falar aí sobre esses países, eu fiz um recorte espacial daquilo que eu considero, o Oriente Médio. Como a aula é específica sobre países do Oriente Médio, eu deixei de fora esse pedacinho aqui de território, que é a Península do Sinai, que pertence ao Egito, mas, lembra, ó, a maior parte do território do Egito está no continente africano, então esse territóriozinho, embora esteja na Ásia, teoricamente, pertence ao Egito, que a gente vai falar quando falar eh, de África. Acho que eu falei Ásia, né? Não. O Egito fica na África, corrigindo, desculpe. Vamos lá. Então eu marquei aqui os países, identifiquei, eu fiz aqui um mapa com uma legendinha, eu pus aqui os números. Então eu vou começar por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Começando aqui pelo nosso país de número 1, a Turquia, Percebam que a Turquia também é um país transcontinental, só que diferente do Egito, ou oposto ao Egito, a maior parte da Turquia está na Ásia, está no Oriente Médio, e ela vai ter um pedacinho num outro continente, que nesse caso aqui é a Europa. Turquia lembra um retângulo, É fácil de identificar a Turquia lá na Europa, Turquia é o lugar, onde quando a gente faz referência aí a Império Turco-Otomano, a gente pensa na Turquia. Quando a gente nas aulas de história pensa, em Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, a gente pensa na Turquia também. A Turquia que acabou também recebendo, os povos turcos que vieram lá da Ásia, e se tornou aí o país mais importante desses povos turcos. Hoje a Turquia é um país emergente, ela é bem parecida com o Brasil do ponto de vista socioeconômico, recebeu algumas multinacionais, e o curioso aí da Turquia está na posição dela, Historicamente, isso sempre foi importante aí para a Turquia. A Turquia está no meio do caminho entre Europa e Ásia, Seja lá na época que Constantino vai fundar Constantinopla, ou hoje em dia, a Turquia é meio que uma porta de entrada para o Oriente Médio. Tem muitas empresas, inclusive brasileiras de alimentos, que vendem coisas para a Turquia e depois esses produtos eles são reexportados para outros países. Uma outra curiosidade que acontece também é a exportação de gado vivo, A Turquia é um dos países do mundo que mais compra gado vivo para abater na Turquia, para fazer a carne halal lá, os boizinhos abatidos segundo as leis islâmicas, e depois essa carne, é vendida para outros países do Oriente Médio. E falando em carne, a Turquia é o lugar desse chefe aí, Eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é bem famoso aí no TikTok, no Instagram, Com aquele negocinho lá, ele assa a carne e depois ele joga uns negocinhos assim. Eu não sei se a comida dele é boa, Eu já vi um negócio carne com ouro e não sei o que. Eu sei que é caro pra caramba, Mas, enfim. Além disso, aqui vocês estão vendo um patrimônio ali
que fica em território turco, né? É a Igreja de Santa Sofia, que depois virou Mesquita de Santa Sofia, né? E agora se tornou aí o Museu de Santa Sofia, né? E hoje a Turquia, ela é governada por esse tiozinho aqui, que é o Recep Erdogan. Provavelmente eu falei o nome dele errado, né? Mas ele é um governante que tem tentado aí meio que fazer a Turquia ser grande novamente. Se eu não me engano, no discurso de posse dele, ele fala alguma coisa sobre voltar o Império Otomano, né, realimentar aí a influência turca no mundo. E ele tentou, né, ao longo do seu governo, ele interferiu na Síria, interferiu na Líbia, né, interferiu na guerra da Armênia com o Azerbaijão. Enfim, né, ele tem posto ali o dedinho dele em várias questões. País número 2 é a Síria. Para quem não lembra, né, do mapa aí onde está o país número 2, eu vou voltar aqui rapidinho. Ó. Turquia número 1, embaixo da Turquia, país número 2, a Síria. Sendo que a Síria ela tem um pedacinho aqui de território no mar Mediterrâneo, né? E ela faz fronteira com a Turquia, com o Iraque, com a Jordânia e com Israel, né? E por conta dessa posição, né, a Síria é um lugar muito cobiçado ali por alguns interesses, né? Um lugar muito bom para se passar aí um gasoduto, um oleoduto com destino, né, ao mercado europeu. Só que a gente tem aí, né, dois grandes interesses. De um lado tem o interesse ali do Irã, né, com capital russo também, de levar o seu gás, né, passando pelo território sírio, e do outro tem o interesse do Catar em levar o seu gás também passando pelo território sírio, né? Então, obviamente, como nada disso saiu do papel ainda, né, existem forças e interesses políticos dentro da Síria defendendo aí o lado de cada um desses países. Mas, né, a Síria é um pouquinho mais complicado do que isso. A Síria, né, passou ali por um período de guerra civil muito grave, né? Depois da Primavera Árabe, a população local começou a questionar o governante, que é esse tiozinho aqui, né? Ele governa o país há bastante tempo, ele sucede o seu pai e, enfim, né? Houve dentro da Síria muita treta. Havia uma briga, né, da população ali, ou de parte da população, contra esse carinha. Havia os caras que eram a favor dele. De repente, entrou o Estado Islâmico dentro da Síria, que era contra quem era a favor e quem era contra o governante. Né? E tinha um pessoal que não queria saber de guerra nenhuma e que começou a fugir para a Europa, né? Então, a situação ali na Síria, ela ficou bastante complicada, gerou hordas de refugiados lá para a Europa e o país todo ficou arrasado, né? Esse cara se manteve no poder com o apoio da Rússia e, enfim, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas a princípio, né? Ele se mantém no poder. Nossa, me deu um branco no nome dele. Deixa eu procurar aqui. Governante Síria. Bashar al-Assad. Nossa, eu lembrei do Erdogan, o nome, esqueci do Bashar al-Assad. Né? Então ele é filho, né, do pai dele, provavelmente chamava alguma coisa al-Assad, né? E ele permanece aí no poder lá na Síria. Próximo país, Arábia Saudita. A Arábia Saudita também é um país novo, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão e um país extremamente rico. Só que a grande curiosidade da Arábia Saudita é que ela é um país um pouquinho diferente dos outros, né? A Arábia Saudita é declaradamente um país que pertence a uma única família,
os Saúde, né? Isso está até no nome ali da Arábia Saudita, né? O nome do país quer dizer Arábia que pertence ao Saúde, né? Hoje a família real saudita tem milhares de membros ali no país. Esses caras, né, controlam a grande riqueza do país, que é o petróleo, são os principais acionistas da Aramco, né, que é a grande empresa de petróleo ali da Arábia Saudita, a Petrobras saudita, só que ela é maior do que a nossa Petrobras. E enfim, né? Ali a população local, ela não precisa pagar imposto. E o governo ali garante, né, educação e saúde para todo mundo. Mas, como tudo tem um preço, né, os saúde ali, eles seguem, né, um rito da fé islâmica chamado o arabismo, né? E o arabismo ele é bem radical no que diz respeito aos costumes, né? Então, assim, se você sair ali um pouco da linha do que está prescrito, né? Você acaba morrendo, sendo decapitado, apedrejado. Tem um monte de situações aí, né, que são consideradas condutas criminosas lá na Arábia Saudita, que em outros lugares do mundo a gente fala, meu Deus, né? Não acontece nada. Ó, aqui eu peguei um texto do Guga Chakra, que ele é bem legal para ilustrar um pouquinho disso, né? Já pensou num país que tem tolerância zero com o crime, facilidade para comprar armas, trata homossexuais e minorias como segunda classe, né? Repudia refugiados e acha natural os homens terem mais vantagens que mulheres. Não tem imposto e coloca a religião acima de tudo. Essa é a Arábia Saudita. Aqui, né, também uma outra charge sobre a Arábia Saudita, né? Comparando a Arábia Saudita com um grupo chamado Estado Islâmico. A única diferença dos dois é que a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos e o Estado Islâmico é inimigo dos Estados Unidos. Os dois são autoritários, os dois são fundamentalistas, os dois desrespeitam direitos humanos, os dois aplicam castigos corporais, os dois torturam pessoas, né? Os dois decapitam pessoas, os dois oprimem mulheres e minorias, né? Lembrando, né, que assim, essa opressão é uma opressão segundo os nossos valores ocidentais, né? Isso talvez valha a pena fazer a ressalva, mas mesmo assim, né, são condutas aí que são no mínimo bastante questionáveis. E a Arábia Saudita tem uma outra particularidade. A Arábia Saudita é o país, né? Os saúdes são os guardiões das cidades sagradas da religião islâmica, né? Meca e Medina. Lá em Meca fica essa construção, que é uma mesquita gigantesca, e dentro dela tem esse pequeno templo aqui, onde fica a Caaba, né? Caaba é um pedaço de um meteorito que, né, dizem que ele era branco e foi se escurecendo ali com os pecados dos homens, né? E todo islâmico, pelo menos uma vez na vida, tem que ir para Meca, dar algumas voltas aqui em torno, né, de onde está a Caaba, né, e fazer as suas orações. Lembrando que é para Meca, né, de onde vai se dirigir ali, né, as orações dos islâmicos em qualquer lugar do mundo que ele tiver. Por exemplo, se estiver na Rússia, ele vai rezar na direção do sul. Se estiver aqui no Brasil, reza na direção do nordeste, né? Sempre na direção de Meca. E Medina, né, a cidade para onde o profeta fugiu, né, estava lá sendo perseguido e daí ele fugiu para Medina para depois reorganizar suas forças. País número 4, o Iraque. Né? Ó, Arábia Saudita aqui o número 3, tá? A Arábia Saudita, Iraque, Irã e depois o Kuwait, né? Os países que ficam aqui no Golfo Pérsico são aqueles que têm as maiores reservas de petróleo do Oriente Médio, tá? A Arábia Saudita é um deles, o Iraque é outro, tá? Bem, o Iraque é um país, né, que virou, né, ficou arrasado ali por guerra, né? Teve guerra com o Irã na década de 80, depois nos anos 90 os Estados Unidos invadiram numa guerrinha rápida, chamada Guerra do Golfo. Depois em 2003 os Estados Unidos invadem de novo e ficam lá um tempão,
né? O país fica todo arrasado, sua infraestrutura destruída, né? E ele virou terra de ninguém. Assim, para ilustrar isso, né, um episódio que aconteceu há 2 anos atrás acaba sendo aí muito importante, muito relevante, né? Se eu não me engano, no começo de 2020, os Estados Unidos, né, resolvem matar um general iraniano chamado Soleimani, que estava no Iraque. Tipo, estavam descontentes com alguma coisa, esse Soleimani era acusado de, assim, pelos Estados Unidos de se envolver aí com grupos terroristas, os Estados Unidos vão lá e matam esse cara no território do Iraque. Obviamente sem pedir para o governo iraquiano. Aí o governo do Irã ficou pé da vida e falou, meu, vou dar o troco. E deu o troco destruindo bases militares do Iraque. Né? Então, assim, né, o Iraque virou terra de ninguém. Os países de fora, não tem outra expressão melhor, cagam na cabeça ali do Iraque. Né? O país perdeu completamente a sua soberania. É um país rico em petróleo, mas a sua infraestrutura ela está toda detonada, então a exploração desse petróleo é bem ruim. Foi ali também, né, que vai surgir aquele grupo chamado Estado Islâmico, extremamente radical, né, que vai se envolver aí em episódios de extremismo religioso. E assim, com os Estados Unidos, eles têm uma história bastante sui generis, né? O Iraque, na década de 80, era amigo dos Estados Unidos. Na década de 90, virou inimigo. E por fim, né, nos anos 2000, ele foi invadido pelos Estados Unidos. País número 5, o Irã. Se não me falha a memória, o Irã é o mais populoso do Oriente Médio. Ele só perde para a Turquia, tá? Em população, tem mais de 80 milhões de pessoas. Né? A Turquia tem um pouquinho menos de pessoas do que o Irã. O Irã já entrou em guerra com o Iraque. Na época da Guerra Fria, ele era aliado da antiga União Soviética. Mas antes disso, ele já foi aliado dos Estados Unidos. Aqui daí houve uma revolução dentro do Irã e aí assumiu, né, os ayatolás, os religiosos. O Irã e hoje, né, a Arábia Saudita são meio que tretados, né? No Irã, a maioria dos islâmicos são xiitas e na Arábia Saudita eles são wahhabistas ou sunitas. Então a gente vai ter ali também dentro do Oriente Médio esses dois países hoje meio que competindo por influência, né? E essa treta entre eles vai resvalar em alguns conflitos na região, como por exemplo aquele que está acontecendo agora no Iêmen, tá? O Irã está tretado há muito tempo com os Estados Unidos, ele sofre embargos, né, que são aquelas restrições ao comércio. A população local também vive tretando lá, né, queimando bandeira, fazendo um monte de coisa. E a questão recente mais interessante sobre o Irã é a questão nuclear. O Irã, né, alega estar desenvolvendo, né, o conhecimento da energia nuclear para fins pacíficos. Os Estados Unidos acham que o Irã está fazendo bomba nuclear. Né? Então, os Estados Unidos usam isso como desculpa para impor, né, uma série de sanções econômicas ao Irã. Mas, ao mesmo tempo, né, isso vai dando sangue nos olhos dos caras e se eles talvez não tinham intenção no começo, eu não colocaria minha mão no fogo hoje, né, pelos iranianos. E tem mais uma coisa interessante que a gente precisa do mapa, né? O Irã ele está aqui, né, no número 5. Em 2001, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, que é o país número 6, e em 2003 ele invadiu o Iraque, que é o país número 4. Há quem diga, há uma teoria da conspiração forte aí circulando, e essa é só uma teoria da conspiração, de que, na verdade, haveria um plano dos Estados Unidos de invadir o Irã, que as invasões do Iraque e do Afeganistão eram preparatórias, né, para estabelecer base e poder invadir aí o território iraniano, e que isso não aconteceu por conta da crise de 2008 nos Estados Unidos. Enfim, se sim ou se não, a gente só vai saber
daqui muito tempo depois que eles liberarem os arquivos lá dos Estados Unidos. Então, né, Irã é isso. E o último país de agora é o país número 6, é o Afeganistão, né? O Afeganistão, ele é um país, né, que também é arrasado, vem dividido ali por guerras, tem vários grupos, várias etnias diferentes. Na época da Guerra Fria, ele foi invadido, década de 80, ele foi invadido pela União Soviética. E nessa época, né, ele se tornou aí aliado, né, dos Estados Unidos, assim, a parte da população local se aliou aos Estados Unidos para ajudar a combater os soviéticos. Deixa eu só acertar aqui uma coisa que está me dando raiva. Daí, né, os afegãos conseguem expulsar a União Soviética de lá, ajuda até a falir, né, porque essa guerra com a União Soviética custou muito caro para a União Soviética, né, ajuda a União Soviética a talvez acabar mais cedo. E o país ficou ali, né, todo destruído. Como acabou a Guerra Fria, logo depois, os Estados Unidos meio que ignoraram, né, o Afeganistão. E aí, né, um pessoal lá começou a se sentir meio usado, né? Ah, se aproveitaram da gente, não sei o quê, né? Que foi esse povo aqui, né, amigo do Bin Laden. E aí, né, o Afeganistão, que era amigo dos Estados Unidos, vai sediar grupos terroristas que vão lutar contra os Estados Unidos, né? Então, de aliado passa a inimigo. Aqui é bem legal que é o presidente, acho que é o Jimmy Carter, recebendo, né, um pessoal lá do Afeganistão, os talibãs, né, que se fala bastante deles, né, como inimigos, como bárbaros, né, mas eles já foram aliados dos Estados Unidos, né. Depois vira inimigo e, por fim, né, em decorrência ali do atentado do 11 de setembro, ele foi invadido pelos Estados Unidos. Só que essa invasão durou 20 anos e os Estados Unidos não conseguiram mudar muita coisa lá no Afeganistão. Por quê? O Afeganistão ele tem um apelido carinhoso de cemitério de impérios, um lugar muito difícil de ser conquistado. Apesar de ser extremamente pobre, precário as coisas lá, né, é um país que historicamente não foi conquistado. Os britânicos tentaram e não conseguiram, os soviéticos tentaram e não conseguiram, os Estados Unidos tentaram, mas não conseguiram. E hoje, né, a economia do Afeganistão, né, uma ironia interessante, ela depende também do comércio com os Estados Unidos, mas é um comércio ilegal, à margem, né? Isso aqui que vocês estão vendo é uma plantação de papoulas, cuja matéria-prima, né, serve para fazer o ópio, heroína, né, as drogas chamadas de opiáceos. Né? O Afeganistão é talvez hoje o maior produtor mundial disso e os Estados Unidos são os maiores consumidores. Aqui de novo, né, para vocês olharem, fixarem, né, os mapas, nós falamos da Turquia, da Síria, da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã e do Afeganistão. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.